Eu não quero chamar sua atenção fazendo algo bizarro nos 3 primeiros segundos desse vídeo. Eu não quero depender de malabarismo, contorcionismo ou acusações mirabolantes ou um engajamento pautado em algo que gere muita discordância. Não quero esse caminho. Eu quero me conectar com pessoas inteligentes, interessantes e interessadas em uma construção de conhecimento que possa levar elas para um próximo nível de compreensão sobre o assunto que eu tenho conhecimento para falar. Essa chamada inicial do meu primeiro vídeo, dessa sequência de vídeos que eu vou gravar para despertar as pessoas que se conectarem comigo durante o mês de setembro, gerou um engajamento muito alto. Muitas pessoas se conectaram com o fato de que estão cansadas de conteúdos rasos, de que estão cansadas de conteúdos que se preocupam mais com a estética, com os 3 primeiros segundos, com aquela chamada arrasadora, do que com um conteúdo de verdade. Mas veja bem, o fato das pessoas se identificarem com isso, delas também estarem cansadas disso, delas não quererem produzir conteúdo também dessa forma, não faz com que elas venham até o canal no YouTube e assistam o vídeo completo. A quantidade de visualizações dos cortes no TikTok e no Instagram e no próprio YouTube, a partir dos shorts, é muito maior do que a quantidade de pessoas que realmente vêm se inscrever no canal e escutar o vídeo e entender mais de forma completa. Ou seja, é aquela velha história, é aquele velho conhecimento que a gente percebe entre você dizer que quer alguma coisa, você achar que você quer alguma coisa realmente, e você realmente querer, e estar disposto a mudar os seus hábitos, a se tornar diferente, a fazer ações diferentes, coerentes com aquilo que você diz que você quer, existe uma distância. Muitos de vocês realmente querem isso. Vocês querem se perguntar, vocês conscientemente vão dizer sim, eu quero conteúdos mais profundos, eu acho uma bobeira esses conteúdos. Mas quantos de vocês dão engajamento para um conteúdo mais longo, mais profundo? Né? Isso é a prova para vocês mesmos, não é para criticar, julgar, mas é para se auto-olhar e perceber o quanto vocês estão dizendo que querem alguma coisa e o quanto vocês realmente querem isso. Porque a gente pode pegar e aplicar isso para qualquer outra coisa na sua vida que você queira. Se você está buscando abundância financeira, abundância na vida como um todo, nos pilares da vida, família, relacionamento, na saúde, no corpo, e no dinheiro, né, na sua prosperidade como um todo, você está agindo em direção a esses desejos todos os dias? Você está cada dia compreendendo um pouco mais sobre o que você precisa compreender para mudar esses caminhos, para melhorar a sua vida? Você está escolhendo todos os dias ir para qual direção de verdade? Não é que você acha, não é que você diz que quer, porque o que mais nós temos e nós vemos, nós somos, são pessoas, são ações que não estão nem um pouco alinhadas com os desejos. O que a pessoa fala que deseja não é, de forma alguma, coincidente com aquilo que ela vem fazendo para a sua vida. E o pior de tudo isso é que a maioria das pessoas nem percebe o quanto está sendo incoerente, o quanto está indo para essa direção enquanto diz desejar aquela. E mais do que isso, muitas vezes está indo de forma acelerada para o caminho errado, para o caminho que não deseja. Porque a nossa mente está completamente envolvida, está sendo enganada, conduzida, direcionada, distraída o tempo todo por diversas fontes, né, dentro do entretenimento, né, das redes sociais, desses conteúdos rasos, que eles realmente são viciantes, eles prendem a sua atenção. Não é à toa que a rede social cresceu como cresceu. Não é à toa que as pessoas viralizam com conteúdos curtinhos, de 3 segundos, chamando atenção. Não é à toa. É porque influencia e domina o nosso cérebro.
faz com que a gente perca o controle sobre a gente mesmo. O entretenimento, as dependências dos streamings, a gente querer ver série, a fala de todo mundo diz, eu quero poder sentar de noite e ver série com meu marido, como se isso fosse algo essencial. E sem críticas, eu gosto também de ver séries, né? Mas a gente já tá trazendo isso pro essencial, enquanto que a saúde não é. O ver série toda noite com o marido, porque é um momento do casal, é mais importante e está sendo considerado mais relevante do que esse casal ter um tempo para alinhar melhores escolhas sobre a sua saúde, sobre alimentação, sobre exercício físico. Isso vem tomando um caminho e uma proporção de muitas consequências na nossa vida. E eu vim trazer essa reflexão, que eu espero que os cortes tragam as pessoas para esse vídeo completo, para que vocês possam se auto-reconhecer nesta vida que nós estamos vivendo. Se perceber do quanto que vocês realmente estão sendo reféns, né, desses movimentos, né, dessa tecnologia, dos streamings, do entretenimento. E tem também um outro lado, tem também os reféns da sua fé, que na verdade se tornam reféns da religião, do medo de tudo estar errado, de estar fazendo errado, de ser pecado, de ser... será que Deus está aprovando? Será que Deus aprova? Será que Deus gostaria desse caminho para mim ou desse caminho para mim? Essa terceirização que muitas vezes a religião também ensina e traz, de que Deus vai escolher para você, Deus vai te dar o melhor caminho, Deus vai fazer acontecer na sua vida quando for a hora. É bonito a gente ver isso. Se a gente for procurar na Bíblia, a gente encontra passagens que falam algo parecido com isso, mas não é isso que está querendo dizer. Não existe a hora certa que Deus vai escolher para você prosperar. Não existe a hora certa que Deus vai escolher para você encontrar o amor da sua vida e viver um relacionamento de verdade. Não existe esta hora certa, escolhida por Ele. A hora certa é a hora que você conseguir conquistar de verdade isso que você está desejando. A hora certa é a hora que você se mover na direção certa do que você quer viver. E parar de se auto-enganar dizendo que quer muito alguma coisa, mas que só não aconteceu porque não era a hora certa, porque Deus ainda não quis. O pior de tudo isso, para mim, é o quanto isso soa correto e bonito e o quanto isso conforma as pessoas. O quanto faz as pessoas ficarem cada dia mais velhas, dia após dia, reagindo à vida, aos sacrifícios da vida, esperando o dia que Deus vai querer entregar para elas aquilo que elas desejam. Mesmo elas estando fazendo escolhas e escolhendo diariamente caminhos opostos. Mesmo que aquilo que elas falam não seja coerente com aquilo que elas desejam. Que falte essa compreensão de que não existe a hora certa que Deus vai escolher para você viver determinada coisa. A hora certa que vai acontecer vai ser a hora que você se conectar com essa frequência de realidade, porque ela já está disponível para todos nós desde sempre. A vida que você vive é criada por você com base nas suas escolhas, conscientes ou não, do que você está fazendo isso. Os nossos pensamentos, baseados em sentimentos que nos levam às nossas ações, nos colocam em futuros prováveis, em coerência com futuros prováveis, a todo momento. Nós estamos sempre criando o nosso futuro provável, vivendo o nosso presente. Quanto mais você faz ações repetidas, baseadas no passado, e isso é o que a maioria das pessoas faz todo dia, você vive o hoje praticamente igual ao ontem, e ao ontem, e ao ontem, e você espera que o amanhã seja diferente dessa construção que você vem repetindo. Como se milagrosamente isso fosse acontecer. Enquanto você continuar vivendo pautado no passado, repetindo no presente o que você sabe, as ações, os movimentos, as direções do passado, você vai estar construindo um futuro provável baseado no seu passado. Os seus futuros prováveis, eles vão refletir exatamente o que você já vive hoje.
e vai continuar se repetindo. Com ali alguma variação, modificação, isso vai apenas seguindo. E ou serão padrões em looping que repetidamente acontecem, ou então serão coisas sempre muito semelhantes, sem grandes evoluções, sem grandes mudanças de vida, sem grandes melhorias, porque você não abre espaço na sua vida, na sua consciência, para se conectar com futuros diferentes. Mesmo que você fale sobre isso, mesmo que você tenha enchido um quadro dos desejos com todas as imagens do que você deseja, precisa de muito mais do que isso, muito mais do que dizer que deseja, do que construir imagens, do que fazer um caderno de desejos. E não é que isso não seja bom, importante ou interessante, né? Mas precisa de mais do que isso para mudar a sua vida, para mudar a vida de quem quer que seja. Hoje, esse vídeo é um convite mais intenso para você participar e usufruir desse mesmo despertar aqui no canal, no meu canal no YouTube. Porque eu quero que você não só perceba esses seus movimentos, que você não só identifique que isso que eu falei é verdade, mas eu quero que você tome uma decisão de que você vai agir diferente, que você vai escolher assistir um vídeo longo e não gastar esse mesmo tempo, essa mesma meia hora, assistindo milhões de vídeos curtos que não vão ficar armazenados. Ainda que você assista só vídeos bons, curtos, de um conteúdo útil e interessante. Essa dopamina rápida que você está ali recebendo, que influencia nos seus níveis de cortisol, que influencia no funcionamento da sua mente, não te permite mudar de vida, não te permite criar novos caminhos neurais, não te permite ajustar o seu filtro para que você perceba outras possibilidades de vida e existência, para que você possa se conectar com outras realidades alinhadas com os seus desejos. Porque a gente vai chegar num momento onde essas coisas que eu estou falando aqui para despertar, elas se conectam. E você vai perceber, se você ficar junto comigo nesse caminho de despertar, você vai perceber que lá em outubro a gente vai começar um caminho muito fácil de transição para a gente mudar a nossa realidade. Para todo mundo que escolher fazer parte desse campo de mudança comigo, realmente se organizar e fazer um processo com começo, meio e fim de mudança, criando sim novos caminhos neurais, porque de outubro até o final do ano, isso vai poder mudar a sua vida e o ano que vem você já vai começar sendo outra pessoa. Porque a cada movimento que você fizer, a partir do momento que a gente iniciar uma reprogramação da sua realidade, e veja bem, a gente vai fazer isso junto, porque eu vou trazer um processo onde exercícios, movimentos, meditações, além de uma porção de conhecimento a respeito, mas que apenas movimentos, ainda que você não queira ler um monte, estudar um monte, assistir um monte de aula, apenas exercícios práticos, de forma fácil, vão te apresentar novas possibilidades. Você vai perceber coisas que passou a vida sem observar e sem perceber. Acredite em mim, que esses movimentos simples, que a gente não está acostumado a achar que vai ser fácil. E o que eu estou dizendo que vai ser fácil é você perceber, é você sentir, é você abrir possibilidade de criar novos futuros prováveis para você. É você se conectar com a chance da mudança de uma forma muito mais leve e feliz do que talvez você já tenha imaginado que existe. E esse caminho, ele vai se seguindo e vai trazer mudanças automaticamente para sua vida. Mas vai ser feito de uma forma inteligente, alinhada com os conhecimentos que a gente tem para fazer isso, de uma forma que a construção da mudança seja uma construção que faça uma revolução na sua vida. Que o que a gente quer são mudanças reais e permanentes. A gente não quer construir uma mudança que vai abalar a nossa vida e que logo ali na frente a gente não vai sustentar e vai cair de volta e vai ser muito pior. Então,
é uma construção da melhor forma possível. E acreditem em mim, eu já experimentei vários formatos da criação da realidade, né? Desse acessar de novas frequências. E realmente, quando você faz uma estratégia que vai sendo gradual, que você compreende o processo, que você faz construindo uma mudança, respeitando como funciona o seu cérebro, né? Entendendo sobre neurociência. E você não precisa entender sobre a neurociência de forma prática ou dar aula sobre isso. Você só precisa respeitar um processo que já foi estudado, que já se sabe qual é o melhor jeito de fazer. E a gente vai explorar isso, unindo isso à física quântica e sempre, sendo comigo, unindo isso à espiritualidade. A você se conectar com o que você acredita que existe e que é além de você. Porque existe muito mais do que a gente, do que só o que a gente consegue ver, né? Existe muito no invisível. O invisível é muito maior e muito mais poderoso do que o que a gente vê, do que o que a gente está acostumado a lidar, do que essa racionalização de tudo, né? Nós estamos sendo treinados há um bom tempo pela sociedade como um todo, por como ela se moldou, pelas religiões, que são, sim, sistemas, grandes sistemas de controle da população, né? Assim como os governos e a forma como o mundo foi se construindo, né? Tudo isso tem sempre intenções por trás, né? Esse nosso caminhar de controle, de medos, de colocar as pessoas num sistema também, em sistemas de trabalho, onde elas acreditam que precisam, que a única forma de viver é aquela, que não existem outras possibilidades, que elas não vão crescer nunca. Tudo isso tem sempre um por trás de quem está conduzindo esses movimentos, né? E aí, naturalmente, a maior parte das pessoas, e eu vivi assim também por muito tempo, vive no medo, vive lidando com as consequências do que está acontecendo, vive sabendo que só pode ir, sabendo não, acreditando que só pode ir daqui até ali, porque dali para cima não é para ela. Porque dali para cima é só para quem já nasceu de tal forma, é para quem nasceu rico. Ah, isso aqui é para quem tem sorte, isso é para quem tá em tal. A gente foi criado a acreditar nessas limitações todas. A gente foi criado para ter medo do desconhecido. Aí entra até uma questão dos nossos antepassados, né? De como a gente operava lá no passado quando a gente tinha que sobreviver. E como a gente ainda reage com medo, como se a gente estivesse fugindo de um leão na selva, né? Como muitos padrões que a gente vem trazendo, carregando de forma primitiva, e aí tu tem medo de uma entrevista nova de trabalho, e a reação física do teu corpo realmente muitas vezes é proporcional a um medo muito maior. Não tem justificativa, mas a sua autoimagem, tudo que você construiu, que nós falamos lá num outro vídeo, né? As percepções que você teve durante a vida fizeram com que você se tornasse quem você é hoje. E a questão toda é que você não precisa continuar sendo quem você é hoje só porque você se construiu assim até aqui. E se você deseja mudança, é a única forma de você mudar a sua vida de verdade. Se você não quer mais repetir padrões, se você está cansada de determinadas situações na sua vida, a única forma da gente fazer isso, de você, minha forma de fazer isso, seja para qual área for, é a gente criando novos caminhos neurais. É a gente ajustando o nosso filtro. A gente conseguindo acessar frequências que a gente ainda não conseguiu acessar, senão a gente já estava vivendo, né? É se colocar numa outra posição, é construir uma nova autoimagem que leve a gente para frente. Eu estou fazendo isso. Vocês estão fazendo isso. Todo mundo. Só que muitas pessoas estão andando praticamente em círculos. Não estão fazendo um caminhar de crescimento e evolução. Porque acreditam que não podem. E todo esse vídeo, ele é não só para convidar vocês a ficarem aqui, a assistirem, a acessarem o canal, tudo isso é importante, porque eu só vou me conectar com um grande grupo de pessoas, a gente só vai ter esse campo rico, né, de movimento, de transformação, se a gente conseguir atingir um número de pessoas significativo que realmente deseja mudança, que escolheu mudar, que quer de verdade fazer isso,
que não vai só falar, que não tá falando da boca para fora. E é por isso que o convite é muito verdadeiro, é muito válido. Esse campo energético que a gente vai criar juntos com pessoas que desejam mudança e evolução, ele vai ser muito poderoso para essa mudança. E eu desejo que você esteja aqui comigo, se você deseja realmente construir a sua vida, criar a sua realidade de forma consciente. Eu não estou prometendo que você vai dominar absolutamente tudo na sua vida a partir desse movimento, mas eu com certeza vou te libertar para que você viva como protagonista, para que você lide com qualquer acontecimento de forma indiferente, para que você pare de julgar os acontecimentos e aprenda a observá-los para que você possa reagir a eles. E aí sim se mover para resolver as coisas que incomodam e repetir mais das coisas que são as que você deseja, são as que te orgulham, são as que te trazem felicidade. Porque quando a gente para de julgar o bom e o ruim, a gente para de se vitimizar, a gente para de carregar o peso da família, de crenças nas nossas costas, a gente tem liberdade para viver de verdade, para consertar os erros que a gente comete, porque a gente continua cometendo erros, porque a gente está aqui para aprender. E esse é outro grande ponto que eu gosto sempre de reforçar. A gente nasce, quando a gente é bebezinho, criança, a todo momento, o que as crianças fazem? Elas estão aprendendo, e elas aprendem porque elas não têm medo de errar. Elas aprendem a caminhar porque elas não têm um medo. Na primeira vez que elas tentam e elas caem, elas não desistem. O medo não fica ali nelas para que elas desistam. Elas continuam tentando caminhar, falar, experimentar alimentos. E depois, um pouco mais velhos, ir para uma escola, lidar com o convívio social, com os colegas, aprender coisas novas. Durante a infância, a gente trata isso como natural. Não, tu tem que aprender, isso é difícil, mas a gente tem que superar. Os incentivos de qualquer bom pai para os seus filhos são esses, né? Ah, faz parte do aprendizado, você precisa se dedicar, é assim mesmo. Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa repetir. É treino, a matemática é treino, a leitura é treino. Não é assim. E nós adultos, ensinando as nossas crianças dessa forma, não conseguimos nos despertar para aprender. A gente vira adulto e coloca uma barreira, como se a gente não fosse mais uma pessoa em desenvolvimento, que precisa encarar o medo para aprender algo novo, que precisa parar de acreditar só naquilo que sabe, que conhece, nas suas próprias crenças, no seu próprio círculo social e enxergar além. Como a gente faz as crianças quererem conhecer além? Como a gente deseja que os filhos queiram ir estudar fora, viajar? A gente deseja o melhor para eles e não reconhece nada pra gente. Não reconhece a importância da gente continuar aprendendo, evoluindo. E aqui eu não tô falando para você continuar estudando a vida inteira para si mesmo e ficando maluco no seu autoconhecimento, que também a gente falou disso num vídeo anterior. O conhecimento é infinito. Eu não tô falando para você querer absorver o conhecimento do mundo todo. O que eu tô falando é que a gente precisa, assim como na infância, continuar encarando o medo para ultrapassá-lo. Porque a gente só vai aprender a andar se a gente levantar depois de cair. É assim lá na infância. É assim na nossa vida adulta também. A gente só vai criar novos futuros prováveis, mudanças significativas na nossa vida e na nossa realidade, se a gente encarar o medo das coisas que vão aparecer e vão surgir para a gente fazer essa mudança, para a gente romper as barreiras, para a gente criar novos caminhos neurais. E a gente tem que aprender a fazer isso, a gente tem que querer fazer isso. O primeiro passo para essas mudanças é a escolha. A escolha verdadeira e consciente de não só apoiar, mas fazer parte da mudança. E esse é o meu convite. Esse vídeo é muito focado em convidar você a se observar. Observe os seus padrões de ação. Observe o que você quer e o que você faz.
Se perceba. Tá tudo bem se você não quiser. Tá tudo bem se você achar que é um saco, que é muita enrolação. Porque cada um tem o seu momento de querer e decidir. E alguns nunca vão querer. O fato de você ter se conectado com esse vídeo, o fato de você se conectar com o meu Instagram, com o meu conteúdo, o meu TikTok, qualquer uma dessas plataformas que você possa estar vendo, mas principalmente se você está assistindo o vídeo do YouTube completo, isso já demonstra que de alguma forma você está vibrando e acessando a frequência da mudança. Você está desejando isso verdadeiramente. Foi só por isso que você se conectou e veio parar aqui. Nada é por acaso. Mas ainda assim, o fato de você estar aqui não imediatamente vai transformar você na pessoa que vai conquistar as mudanças. Mas se você fizer a escolha de ficar, de fazer parte desse movimento de mudança, se você decidir que a partir de hoje você não vai voltar a simplesmente ignorar esses assuntos, isso que está despertando em você, essa vontade, esse movimento que está acontecendo ali dentro de você, você vai escutar. Porque se você teve essa oportunidade de se conectar, é porque existe ali a sua intuição te avisando, te permitindo se conectar com essa possibilidade. Então não foge dela, não recua. Não deixa que o feed infinito, os vídeos rápidos, o teu nível de cortisol, de estresse, os streamings, as distrações, que tudo isso te tire desse sentir que você teve quando você se conectou com esse conteúdo. Não deixa isso se perder. A gente seria infinitamente mais poderoso se a gente ainda soubesse se escutar. Escutar o interno. Se escutar no silêncio da nossa autocompreensão, autoavaliação, da nossa própria mente. A gente é muito mais do que a gente imagina. A gente pode encontrar respostas lá dentro, no nosso subconsciente, se a gente voltar a se reconhecer com o poder que a gente tem, com o poder que a gente veio para a Terra, com o poder de que a gente foi criado, a imagem e semelhança de Deus. A gente sabe muito mais do que imagina. Mas a gente está sendo treinado a não se escutar. A gente está sendo treinado a escutar o outro, a pegar, a rodar o feed, a ficar nervoso, a ser estressado, a comer demais, a se exercitar de menos. Isso tudo vai atrapalhando no nosso desempenho. A gente come demais e o nosso cérebro cansa fazendo digestão por muito mais tempo do que ele sobra para ele gastar energia no cérebro. As pessoas não tomam água e falta, sim, hidratação no cérebro. Entre outras tantas influências. Tudo isso está influenciando você a se auto-perceber, a se auto-reconhecer, a mudar, a melhorar ou não. Todos esses hábitos, tudo aquilo que a gente está sendo treinado a ignorar ao longo dos últimos anos e anos e anos, ignora essa saúde, deixa pra lá, não tem opção, né? Não precisa fazer exercício, não precisa se cuidar, pode comer o que quiser, pode passar 10 horas na frente da TV, pode isso, pode aquilo. Tudo que a gente está considerando, sendo treinado a considerar normal, a suportar, e muitas vezes por acreditar que não tem outro jeito, que é assim mesmo, tudo isso tira da gente a nossa capacidade de se ouvir, se perceber, de ouvir os nossos insights, de ouvir as respostas que não tem ninguém que possa saber mais do que a gente mesmo. Muitas respostas vêm de dentro. Mas somente quando você começa a se regular, quando você volta à sua essência, ao seu estado de perfeição, como você foi criado na sua existência, quando você volta a se conectar um pouco mais com você. E é isso que eu quero pra gente. Eu quero que a gente possa, num movimento que é muito mais forte do que fazer sozinho, e é por isso que eu quero muito a companhia de vocês, eu quero que esse movimento, essa quantidade de pessoas que queiram mudar, elas estejam unidas num campo magnético. Não precisa estar por perto, não vai ser fisicamente, não. Mas esse campo de vibração, energia e movimento vai levar a gente mais longe do que fazendo isso sozinhos. Embora
a gente vai estar fazendo cada um o seu próprio caminho para a sua própria direção. Mas para a direção de quê? De frequências boas, de abundância, de prosperidade, de conexão com o ser, para resolver aquele relacionamento que a gente tanto deseja ou que a gente tanto espera que seja de uma forma melhor, ou que exista, né, para muitas pessoas, porque não existe até agora, para a gente conseguir aquele corpo saudável, bonito, que a gente se olha no espelho, se orgulha. Porque a gente vai aprender a cuidar da gente de novo. E a gente vai entender também que a gente não consegue uma imagem melhor no espelho, um corpo bonito, forte, aquele corpo que a gente olha e acha que é mentira ali no Instagram, muitas vezes. A gente não consegue chegar nisso quando a gente não domina a nossa autoimagem. Sabe? Esse é um ponto que a gente vai falar em outro vídeo, mas é muito mais rápido e fácil você chegar num corpo muito mais bonito, numa aparência mais bonita, física, se você compreender mais sobre a sua mente. Muito mais fácil, muito mais rápido. E eu diria que é até impossível você mudar e manter a mudança se você não fizer um processo de mudança de mentalidade e autoimagem antes. Sabe aquelas pessoas que fazem procedimentos estéticos e dá tudo errado? E depois de um tempo fica pior, e acontece algo inesperado, e era para ser algo simples e vira. A autoimagem delas não estava pronta ainda para essa mudança que ela foi fazer. Sabe aquelas pessoas que conseguem emagrecer, que perdem ali às vezes 30, 40, 50 quilos, e em pouco tempo elas ficam com um peso maior ainda do que elas tinham perdido? É a autoimagem delas que não permitiu que elas sustentassem essa nova versão. Porque esse processo mental necessário para ajustar nossa imagem física não foi feito. E sabe, por outro lado, aquelas pessoas que simplesmente decidem mudar e ali, em pouco tempo, vocês veem que elas mudaram. Que elas conseguiram. Tem algumas pessoas que a vida é tão fácil, que as coisas fluem. Que as oportunidades aparecem, caem no colo. Né? Que nunca tiveram problema nenhum, não tiveram problema de relacionamento, encontraram ali a pessoa ideal. É porque isso também existe. E se isso é estranho, se essas coisas positivas foram as que você estranhou, é porque as suas crenças, as suas percepções, as suas concepções, elas estão ajustadas para você não enxergar isso como natural. Tem gente que quando começa a passar por esse processo de mudança e vê as coisas dando certo, estranha e se sente desconfortável. Não, mas daqui a pouco vai acontecer alguma coisa porque tá tudo dando certo, isso é muito estranho. A gente está acostumado a achar estranho quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão fluindo e acontecendo. E aí a gente começa a se preparar e espera alguma coisa dar errado, porque não é normal a gente viver bem e feliz. Eu quero muito que esse vídeo alcance as pessoas. E eu quero que esse refletir alcance as pessoas. Eu venho investindo muito tempo, muito dinheiro também, estudando muito sobre tudo isso que eu tô falando aqui. E eu escolhi fazer esses vídeos mais longos e fazer esse mês do despertar, entregando muito ouro aqui nesses vídeos, ainda que eu não possa explicar o todo, mas ao menos eu posso convidar vocês a refletir sobre diversos pontos. E eu escolhi fazer isso e esse movimento todo porque tem algo dentro de mim que deseja isso. Porque faz tempo que eu tô abafando e ignorando a minha intuição de que esse é o meu propósito, de que isso faz com que a minha felicidade seja completa, de que isso entrega o que eu desejo para o mundo. Eu alcancei resultados financeiros muito diferentes na minha vida do que eram possíveis para mim, tá? Então eu vim de baixo, e se eu tivesse acreditado que
tinha que viver aquela realidade, eu jamais teria conquistado a vida que eu conquistei, que eu vivo hoje. Eu fiz isso em relação a relacionamentos. Na minha família, o nosso histórico em relação, né, a casamentos felizes, saudáveis, ele existia ali um padrão familiar difícil, de dificuldade mesmo, né? E isso era um padrão que eu tinha muita chance de seguir. E que em algum momento eu quase criei para minha realidade. Eu estava realmente transformando o meu relacionamento num problema, como ao longo da vida eu fui vendo que era normal acontecer. Normal? Normal para quem? Felizmente, eu me conectei com a compreensão de que eu estava sim participando da criação daquilo. E eu consegui mudar. Então eu vivo sim um relacionamento que eu acho que infelizmente ele não é o normal, né? Um casamento que eu me orgulho muito. É uma união muito forte, muito alinhada. Eu vivo sim acreditando no futuro, não tendo medo, lidando com as dificuldades, com as diferenças, com isso que eu estou fazendo agora. Eu estava num momento da vida confortável dentro do meu trabalho, da minha área de trabalho, de atuação, né, dentro do mercado imobiliário, e financeiramente era muito mais fácil continuar nela, né, e a decisão de romper isso tem me causado muitos problemas e dificuldades também, que eu estou precisando lidar, porque eu tenho medos também, eu estou rompendo com esses medos, com as barreiras do medo, eu estou enfrentando diariamente os desafios que essas minhas escolhas estão me apresentando e eu estou tendo sim que lidar com elas. Porque a gente está num processo. E ao mesmo tempo que muitas coisas já são muito fáceis, e ao mesmo tempo que eu entendo todo esse movimento que eu tenho trazido para vocês, eu vivo e experiencio ele também, dentro da minha vida, do meu propósito. E quando isso ficou muito forte dentro de mim, de mudar, de fazer todo esse movimento nas redes sociais e na internet, querer me conectar com pessoas de lugares diversos, porque a questão é que a internet, a tecnologia, ela nos permite alcançar muito longe, né? Ela não nos limita a nos conectarmos apenas com a nossa família, com os nossos vizinhos, com o lugar onde a gente mora. E isso também me fez crescer muito, porque eu só sonhei, desejei e me conectei com experiências de realidade muito além daquelas que eram possíveis para mim na vida que eu vivia, porque eu pude ver que existiam essas coisas. Porque mais antigamente, sem a internet, sem todo esse acesso, a gente sequer sabia que existiam possibilidades além daquelas que a gente enxergava no nosso dia a dia, né? E aí a gente pôde se conectar com pessoas vivendo realidades que a gente nem sonhava. E aí a gente pelo menos começou a poder desejar aquilo, compreender que existiam caminhos para viver. E eu tenho certeza que seja qual for a realidade que você vive hoje e qual for a realidade que você deseja viver, ela é possível. E quando eu falo isso, e eu vejo que, eu sei que muita gente vai ir lá rolar o meu feed, vai procurar no Instagram, de repente, e vai dizer, mas para ti é fácil. Nos últimos anos eu ouvi diversas vezes essa fala, mas para você é fácil falar, a tua vida tá assim, assim, assim. Saibam que eu tenho um passado também, que eu não comecei sendo fácil, independente, na verdade, de que ponto eu saí para o ponto que eu tô. Né? Isso independe, sinceramente, né? Porque a gente vê também um movimento na rede social em que a gente precisa mostrar o pior passado possível com o melhor futuro possível para convencer as pessoas de que a gente pode levar elas a fazer esse caminho. E eu estou comentando e contando para vocês que a minha realidade financeira, familiar, era muito difícil, né? O lugar onde eu nasci, né, em Cacique Doble, vamos procurar ali, Cacique Doble. Eu nasci lá. Né, da gente vir para a cidade, da minha mãe vir criar as filhas sozinha, sem dinheiro nenhum, de ter trabalhado dia e noite para sustentar a gente. Da minha mãe ter perdido o primeiro marido para o câncer, quando ele tinha 24 anos. E aí ter se casado com meu pai, que tinha problema com bebidas.
Se eu optar uma hora por contar toda a história triste, a trajetória de dificuldade, eu posso contar para vocês uma trajetória de grandes superações. Mas entenda, eu não quero fortalecer em vocês, nas pessoas, o fato de que elas precisam fazer grandes superações. Porque aqui dentro desse meu espaço de transformação e de mudança que eu quero conectar com as pessoas, eu quero que vocês saibam que não importa onde vocês estejam, porque eu continuo achando válido as minhas mudanças e transformações hoje, que a minha vida já não é aquela tristeza que eu poderia descrever no passado, de infância, de adolescência, difícil, ou assim, da vida boa que eu vivo hoje para uma muito melhor que eu quero ir. Eu não quero que as pessoas se conectem por causa de só porque é muito difícil a vida ou porque não importa. O que importa é compreender que existe um caminho para mudança, que existe um caminho de frequências, de vibração e de realidades, e que se a gente aprender, entender que a gente pode mudar a nossa vida, não importa se a sua é muito difícil ou se a sua já é muito boa, mas que você quer ir para outro lugar, outro patamar, você tem isso disponível como possibilidade. E você pode fazer isso através da mudança de caminhos neurais, da neuroplasticidade, lá da neurociência. Que para quem é mais cético em relação à lei da atração ou física quântica, confie na neurociência. Confie na neurociência. Eu vou continuar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Nesse de hoje nós ficamos por aqui. Espero que você volte no próximo.